Bem, olá, aqui é o professor Diego Cirne, mais uma vez, no nosso segundo encontro do projeto ProEnem, trazendo mais um conteúdo da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, precisamente na área de literatura. Espero que todos estejam bem, com saúde, e desejo uma boa aula para a gente, tá? O nosso tópico de hoje já está mais relacionado a outro tipo de estudo dos textos literários. A gente citou na última videoaula os gêneros literários e a partir de hoje você já sabe como vai ler um drama, como vai ler uma poesia, como vai ler um texto narrativo, e a partir de agora a gente vai ver as condições contextuais de produção estética desses textos na literatura brasileira. E os dois momentos iniciais dessa historiografia da literatura brasileira são quinhentismo e barroco, certo? A gente vai visitar um pouco dessa periodização com conceitos importantes para, na hora da questão, você estar com a memória afiada e ganhar tempo e ter confiança. E vamos resolver questões do Enem sobre os assuntos, ok? Comecemos, então, pelo chamado quinhentismo brasileiro. Quando você se deparar em algum livro didático, como o livro de Teresa Cochá e William Roberto Cereja, com quinhentismo brasileiro, está se distinguindo essa denominação do quinhentismo português, que é o classicismo, que é o renascimento lá. O quinhentismo brasileiro recebe esse nome porque tem a ver com o século XVI. E vou trazer aqui para vocês uma topificação interessante, destacando algumas questões do que seja o quinhentismo. Quinhentismo é a denominação dada aos primeiros textos escritos no Brasil no século XVI. Então veja, já retomado aqui o destaque de quinhentismo, século XVI. Lembrando que algumas vezes aqui está o asterisco, você pode ter em algum livro como quinhentismo brasileiro, certo? De 1500 a 1600. Pegando aí o último ano do século XV, mas todo o século XVI praticamente. São os primeiros textos escritos no Brasil. Alguns livros, como o livro de José Nicola, vai colocar que são os primeiros textos literários, mas há muita divergência, há muita polêmica sobre isso, a gente vai voltar a isso já já. E também se destaca isso, né? São textos escritos no Brasil. Um Brasil que foi recém-descoberto pelos portugueses, ainda não havia uma colonização iniciada. Então, são textos escritos aqui. O Brasil é o local de produção, é o assunto, mas não existe brasileiro ainda, não existe cultura brasileira, não existem obras publicadas, voltadas para um público leitor brasileiro. Então, não é que você tenha uma... Primeiro, esse termo é problemático, literatura. Literatura como a arte das letras, como poesia e representação da realidade, como a gente conversou semana passada. Porque são textos mais históricos, dando testemunhos históricos do início da história brasileira. Então, nem é literatura, nem é do Brasil ainda. É no Brasil. Outro tópico que eu queria trazer para vocês, que a partir disso, a gente vai considerar que, no geral, interessam aos estudos literários como marco da chegada da cultura europeia à nossa terra. Ou seja, esses primeiros textos escritos no Brasil representam um início de uma vida cultural europeia aqui no Brasil, ressaltando que já havia a cultura indígena, né? Então essa cultura europeia chega aqui e esses textos nos dão esse registro
são esse marco para a gente. Lembrando que você pode ter até a discussão do início da Idade Moderna de literatura num sentido mais amplo, né? De tudo aquilo que é escrito. Aí não seria um conceito artístico, né? Mas tudo que está escrito, então, literatura nesse sentido. Mas quando a gente fala dos estudos literários, se entende que muita coisa de que você tinha em Portugal, do final da Idade Média ao início da Idade Moderna, vem para cá, e aí a gente está falando de história e de literatura, vem para cá com esses textos, com esses registros quinhentistas. Dessa forma, esses textos apresentam, algumas vezes, até uma feição literária. Contudo, importam muito mais por seu conteúdo histórico. Veja, há uma feição literária algumas vezes. Olha o destaque aqui em negrito e sublinhado. Há algumas vezes. Por exemplo, a Carta de Caminha usa figuras de linguagem, mostrando um estilo de linguagem que visa transmitir a mensagem de maneira mais enfática, que mostra função poética. E Caminha usa eufemismos, hipérboles. Você tem textos literários usados pelos jesuítas na catequese dos índios. Então, há certa feição literária, mas não há uma finalidade literária puramente estética. E ressalto, conteúdo histórico acima de teor literário, certo? De expressão artística. São fontes históricas do início da nossa vida colonial, da chegada dos portugueses aqui, ok? Inclusive a gente vai resolver uma questão do Enem da prova de Ciências Humanas, para fazer uma comparação bacana, aí já a gente chega nisso. As principais manifestações desse período são os relatos dos cronistas e viajantes e os textos usados pelos jesuítas na catequese dos índios. Então, esses textos do século XVI que interessam aos estudos literários são os textos de viajantes que relatam suas experiências a esse novo mundo, sobretudo portugueses, mas também franceses. Tem um alemão famoso, Hans Staden. Você tem pilotos de expedições marítimas, você tem um escrivão como Caminha. Então são esses os textos de viagem. E existem os outros textos ligados à catequese, ligados à Companhia de Jesus aqui no Brasil, que inclusive eram usados como instrumento de cristianização desses índios, ok? A partir disso, a gente vai para uma divisão que está em todos os livros didáticos. A literatura informativa, e aí eu volto aqui. Primeiro asterisco, não é literatura no sentido artístico do termo, da arte das letras, da criação artística, representando uma realidade ideal a partir de palavras. Não é isso. Pode-se ter, Terry Eagleton fala isso nos conceitos de literatura, no sentido amplo, tudo aquilo que está escrito, que foi produzido, ou simplesmente uma catacrese. Não existe um termo apropriado. Então eu chamo de literatura. Como a gente pode ver hoje em dia, se usa muito assim, por exemplo, a literatura médica sobre a Covid. Então é tudo aquilo que está escrito na área de medicina sobre essa doença. Então é algum sentido assim, e problematizam às vezes em vestibulares, em Enem, então fique atento. E aqui, literatura informativa, primeiro para você entender. Eram informações escritas sobre o Brasil e no Brasil pelos viajantes para serem enviadas à Europa, sobretudo para Portugal, que tinha interesse de saber como andavam as coisas aqui. Mas você vai ter esse registro também feito para outros países que tentaram
nos colonizar, como a França, por exemplo. Jean Delery, André Tevet, ou um explorador como Hans Staden, que veio aqui e foi capturado por índios, escreveu o livro Viagem ao Brasil e virou um best-seller na Europa. Então, é um livro que são textos, desculpe, além desse livro, que dão informações sobre essa nova terra, essa terra exótica, o que é que ela tem de natureza, o que é que ela tem de riqueza, como é esse aborígene que causa tanto interesse, né, que desperta tanto interesse na Europa. Alguns livros didáticos vão chamar de literatura de informação, ok? Ou literatura de viagem. Então, qualquer um desses termos está falando disso aqui que a gente vai ler agora. Esses escritos guardam pouco ou nenhum valor literário, e sua importância reside no fato de serem uma importante documentação histórica, seja como testemunho da expansão marítima e comercial nos séculos XV e XVI, seja como registro do choque cultural entre colonizadores e colonizados. É uma fonte histórica primordial sobre o século XVI, então é documentação histórica, com pouco valor literário, como eu acabei de explicar para vocês na Carta do Descobrimento, na Carta de Pero Vaz de Caminha, ou nenhum, como alguns cronistas faziam só uso da denotação, da referencialidade. Mas o conteúdo histórico é fundamental. Não há como se fazer um estudo histórico responsável sobre o início da nossa colonização, sobre a chegada dos portugueses aqui, sem passar por esses cronistas. A expansão marítima e comercial, no sentido de você ter piloto, você ter escrivão, você ter diário de bordo, que serve de registro, de informação sobre isso. Mas, sobretudo, está dentro daquela lógica mercantil, de um novo estilo de comércio, de uma nova descoberta. Então, é nesse sentido, certo? Então, informação histórica, uma visão de mundo interessante. Falo aqui do século XV e XVI, que é o contexto das grandes navegações. Você pega Caminha, a carta do achamento do Brasil, como alguns chamam, é 1500. Aí você vai ter Gabriel Soares de Souza, Pedro de Magalhães Gandalf se desdobrando ao longo aí dos anos de 1500. Além desse tipo de abordagem histórica, quando você se depara com a questão sobre isso, sobre esse assunto, a partir de algum texto de informação, essa ideia do choque cultural entre colonizadores e colonizados é um ponto sempre importante. Como, por exemplo, um alemão como Hans Staden, preso por índios, ameaçado de morrer no ritual antropofágico, mostra aos índios que praticam antropofagia, que comem a carne humana nos rituais místicos de sua cultura. Imagina o que é um religioso que vem para cá, como André Tevet, que era um franciscano, ou um protestante como Jean Delery. Como é que eles veem o índio aqui andando nu, praticando a poligamia? Então, é choque cultural mesmo, né? Mas não esqueçam, há uma visão unilateral, né? Os textos do século XVI são produzidos apenas pelos europeus, pelos homens brancos. Nós não temos esse registro escrito da visão indígena. Então é choque cultural, o branco europeu estranhando, e daí surgem expressões preconceituosas, pejorativas que estão nesses textos, né? Que é selvagem, que é o gentil com o bárbaro, ok? Os principais cronistas do período foram Pero Vaz de Caminha, o mais famoso, né? Como alguns dizem, escreveu a certidão de nascimento do Brasil com sua carta
ao rei Dom Manuel sobre o descobrimento dessa terra. Pedro Lopes de Souza fez uma grande navegação junto com seu irmão pela costa brasileira. Pedro de Magalhães Granda, que alguns acham que foi o primeiro historiador do Brasil, sobre o Brasil. Gabriel Soares de Souza e tantos outros, ok? Esses nomes não são importantes de você decorar, mas já tendo passado pela sua mente é bacana aí, porque ele ajuda. Porque o ajuda, perdão. O outro desdobramento é a literatura, também com a mesma ressalva, que não é literatura no sentido artístico, aristotélico do termo, porque a finalidade não é estética, não é artística. Mas são os textos produzidos pelos jesuítas, né? Lembrando aí a Companhia de Jesus, que vem com a missão de deter o avanço protestante no Novo Mundo, de tornar esse índio cristão. Então, em alguns livros de ensino médio, em manuais de literatura, pode se chamar de literatura jesuítica, literatura de catequese ou simplesmente literatura dos jesuítas, tá? Só um minutinho. No desdobramento aí temos um comentário importante sobre isso, né? Os jesuítas, vindos ao Brasil com a missão de catequizar os índios, deixaram inúmeras cartas, tratados descritivos, crônicas históricas, dramas e poemas. Naturalmente, toda essa produção está diretamente relacionada à intenção catequética de seus autores. São jesuítas, são padres. Como eu disse a vocês, desculpa aí o barulho das motos que vão passando aí, espero que não nos atrapalhe. Literatura de catequese, porque é feita por jesuíta dentro desse universo de catequese. Então, algumas vezes você encontra cartas, crônicas, relatos históricos sobre como anda a colonização, mas sobretudo desse ponto de vista do religioso, né? Com esse interesse especificamente católico, se sobrepondo a todo o conteúdo político desse processo de início de colonização. Como o índio se comporta, quem é esse índio, como o trabalho está acontecendo. Se assemelha um pouco aos outros cronistas, mas como está dentro desse universo religioso, geralmente se coloca nesse extrato da literatura de catequese. Os dramas e poemas, sobretudo aqueles produzidos pelo padre José de Anchieta, têm feição literária, mas a finalidade não é artística, eram utilizados para catequese, certo? Para tornar os índios cristãos, né? Em encenações, geralmente eram autos. Os poemas falando da mitologia católica, bem musicados. Já falei de um dos padres principais, que é o José de Anchieta, e aí vem, além dele, destaca-se o padre Manuel da Nóbrega, que veio para chefiar a Companhia de Jesus aqui no Brasil e se tornou uma figura célebre, com grande participação política na fundação de cidades, na expansão desse domínio português aqui. Mas o mais famoso que está nos livros literários por conta dessa produção de teatro e poesia é, de fato, José de Anchieta, né? Há pouco tempo, recentemente, aí foi canonizado, né? Como um santo aí, muito mítico, né? Muitas narrativas sobre ele no nosso imaginário colonial. Partindo dessa lembrança, trouxe para vocês aqui duas questões envolvendo o quinhentismo no Enem. Não é um assunto que aparece muito. Você tem, por exemplo, em 2001, você tem um poema de Murilo Mendes, que é uma paródia da Carta de Caninha, vale a pena você conferir. Em 2009, você tinha uma prova até que não aconteceu,
você tinha alguma coisa ligada ao assunto. Mas em 2013 apareceu Caminha como situação problema, tanto na prova de linguagens como na prova de ciências humanas. E eu coloquei aqui, embora não seja minha área, eu vou pedir licença aí para os colegas de história, que é só para você ver como a situação problema é um texto que não muda muito a abordagem do texto de uma crônica de viagem na prova de ciências humanas ou na prova de linguagens, porque o conteúdo é um conteúdo mais histórico mesmo, ok? Vamos começar com a questão da prova de linguagens. Da garganta molhada para não engasgar, vamos lá. É um trecho da carta de Caminha, né? Esse texto índio. Acompanha aqui do lado esquerdo. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que muito agradavam. Então veja, é a visão que Caminha tem dos índios, quando eles saem das caravelas, vêm nos pequenos barcos, barquinho que chama batel, e vêm para a praia para ter um contato mais próximo com os índios. Como eu disse a vocês, é um choque cultural, no sentido que você tem a visão do branco português sobre esse índio. Ao longo da carta de Caminha, você vai identificar várias passagens em que ele chama a atenção para o fato de os índios andarem muito em grupos. E aí você tem a hipérbole, tem até a tendência ao exagero, né? 400, 450 de 8. Mas há essa visão, assim, como eu disse a vocês, de um índio muito selvagem, muito animalizado, nessa visão de Caminha. Entre as simbologias exóticas desse novo ser descoberto, tem aqui os arcos e as flechas, né? São tão característicos quando a gente pensa em um índio, isso não é à toa, né? Isso foi muito trabalhado aí no imaginário ocidental a partir do quinhentismo. E quando eu falo imaginário, não é um conjunto de imagens mesmo, né? Da nossa cultura ocidental. Alguns deles traziam arcos e flechas que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. A carapuça como uma espécie de chapéu, arbitrariamente. Tem até o dito, né? Se a carapuça lhe coube, coloca na cabeça. E ele está citando aí a prática de escambo, né? Havia uma dificuldade linguística que é muito abordada na carta e o contato inicial entre a esquadra de Cabral e os índios brasileiros se dá por gestos e por escambo, por troca de presentes. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. Isso é outra coisa que você encontra muito na visão de Caminha. Ele exalta muito a beleza física dos índios, sobretudo das índias, né? Perdão, que segundo ele andavam nuas, sem nenhuma vergonha de mostrarem suas vergonhas, né? Ele usa um eufemismo, outro recurso literário, uma suavização para falar dos órgãos sexuais aí das índias, mas ele diz em algum momento, por exemplo, que elas são bonitas e que fariam as portuguesas passarem vergonha, se fossem levadas para a Europa. Então, o índio nu, pintado, fisicamente bonito, muito limpo, as carnes rijas, o índio sem muitos pelos, isso é uma visão muito constante nessa carta do descobrimento do Brasil, certo? Que não à toa é o texto que mais apareceu no Enem desse período, porque é o marco inicial, né, de toda uma historiografia
brasileira. Esse trecho aqui, eu estou trabalhando mais elementos da carta de Caminha, para caso você se depare com alguma questão com outro trecho, mas não vai variar muito disso. O texto 2 é um quadro de Cândido Portinari, o grande pintor modernista brasileiro, um quadro denominado O Descobrimento do Brasil. Vejam. E vejam que é a mesma cena que Caminha narrou no seu texto verbal, na sua carta, e ele vai representar pictoricamente aqui. Estão os índios nus, com suas armas, com suas pinturas, apontando para o que vem, né? E o que eles estão vendo no horizonte está aqui representado. No mar você tem as 3 caravelas que formam a esquadra de Cabral, né? Santa Maria, Pinta e Nina. E vejam aqui, ó, a Cruz de Malta como um grande símbolo da expansão marítima portuguesa, ok? É um texto com alguns traços quadriláteros ali que lembram algumas pinturas modernistas brasileiras. Se pegar o quadro A Negra de Tarsila do Amaral, por exemplo, vai ter essa presença. Vem da influência das vanguardas europeias sobre a nossa pintura modernista. Veja que você não tem contornos físicos bem definidos de rosto, isso é um pouco expressionista. Então, é um quadro bem a cara da modernidade brasileira, do modernismo brasileiro, visitando a nossa história, né? Sobretudo as nossas origens históricas. Mas veja, quem ocupa mais espaço é o elemento nativo brasileiro, que está aqui, ó, formando esse L aqui, do centro para a direita, e na parte direita aqui totalmente subindo. Então, uma ideia modernista bacana aí para você ler o quadro, certinho? A partir disso aqui, temos na situação problema essa comparação. O assunto é o mesmo, mas você tem 2 construções textuais diferentes. Uma carta de um escrivão enviada para o rei de Portugal e uma representação pictórica disso, mais de 450 anos depois, né? Lá em 1956 é a data do quadro. O enunciado nos diz: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil, ou seja, o tema é o mesmo. Da leitura dos textos, constata-se que essa rápida leitura que a gente fez sobre os 2 textos, o que é que você constata? Diga aí. Letra A. A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Então a letra A nos diz que a carta de Caminha é uma manifestação artística das primeiras e tem grande preocupação literária. Será? Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Veja, a letra B está nos dizendo que Portinari pintou os índios nus, mas vai se discutir esteticamente. Primeiro, que ele não é modernista, ele contesta o modernismo. E segundo, que ele afirma que ele se aproxima de uma arte mais acadêmica. E aí você vai ter que lembrar um pouquinho aí de seus conhecimentos sobre modernismo, né? Isso também acontece muito. Muitas vezes, como eu disse a vocês lá em 2001, você tem um texto modernista de Murilo Mendes, mas se referindo ao quinhentismo. Aqui é a mesma coisa. E aí você tem que ter conhecimento do modernismo também, tá? Por isso que eu falei um pouco ali no quadro. Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Então veja, a letra C, ao contrário da letra A, diz que a carta não é artística nem é literária.
ela é histórica, ela é política e mostra como o colonizador vê o índio. A pintura é o contrário. A pintura destaca em primeiro plano, segundo a alternativa C, o índio, que está inquieto com a chegada desses europeus. A letra D de dado nos diz: as duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, afinal é uma carta e um quadro, eita, o barulho, desculpa, cumprem a mesma função social e artística. Ou seja, a letra D está nos dizendo que quando você escreve uma carta para mandar para um rei, é a mesma função social e artística de quando você pinta um quadro tanto tempo depois sobre o mesmo episódio. E a letra E nos assere que a pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Então são grupos étnicos diferentes. Você tem um brasileiro, dentro dessa miscigenação brasileira, Portinari, você tem um branco português, estariam no mesmo momento histórico, segundo a alternativa E, falando de colonização. E aí, galera, com que letra você ficaria? Nossa resposta vai ser a letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador, caminha, falando desse índio como um ser exótico. Já a pintura não, né? A pintura mostra a perspectiva para a gente de como o índio está percebendo as caravelas que chegam. Então, o índio em primeiro plano, inquieto. Resposta letra C. Lembra aqui rapidinho, não posso dizer que é arte. Pode até ser uma manifestação literária, mas não é arte. Não se preocupa com estética literária. Não é isso, né? Até mesmo para não prejudicar o entendimento do rei ou dos europeus, falando dos demais textos da literatura informativa. Veja, Portinari é modernista e o moderno ele é anti-acadêmico por excelência. Então, não poderia ser letra B nunca. Mesma função social? Claro que não, né, gente? Um quadro e uma carta são estruturas não só linguísticas, mas, sobretudo, de uso social completamente diferente, de importância histórica diferente ou de importância artística diferente, certo? E a letra E são grupos étnicos diferentes, mas você já sabe, né? Os textos estão separados somente por 456 anos. Um quadro de 1956 e uma carta de 1500. Questão 2. Essa lá das ciências humanas. Só que a situação, o problema também é a carta de caminho. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Agora o tema não é o índio. São os dois temas principais da carta de caminho. O índio e a terra. Aqui está falando da terra, está descrevendo essa natureza descoberta. A terra é toda plana, né? Praia palma, muito chã. A terra é muito bonita. Essa visão elogiosa será uma herança cultural mesmo. Que a carta de caminho vai deixar uma visão ufanista, de elogio às belezas da terra. Isso vai ser retomado no romantismo, né? De maneira literária, de maneira nacionalista. Aqui não é nacionalismo, né? A gente já falou disso, caminho é português. Pelo sertão, nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos pareciam muito longa. Então a ideia de extensão, bem equivocada até, ele embora ache a terra muito grande, ele vai achar que é bem menor do que a terra é na verdade. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nele o vimos. Veja, uma questão que pegue uma interseção com a história, ou uma questão de história simples, que vai discutir aqui o mercantilismo, o metalismo. O que é que interessa ao rei saber nessa terra? Se há riqueza. Então, ouro
prata, metal, ferro, a gente não viu. Em outro momento ele vai dizer que o índio deu uma deixa a Cabral que existia aqui. Porém, a terra em si é de muito bons ares. E aí ele vai elogiar o clima, vai elogiar a quantidade de recurso hídrico, vai dizer uma hipérbole que a terra, qualquer coisa que se plantar aqui vai dar, que é uma terra maravilhosa. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a semente que Vossa Alteza em nela deve lançar, diz Caminha na sequência. É a catequese, né? Salvar esta gente no sentido religioso. Então você tem muita coisa da colonização aí. Né? Você tem uma natureza, você tem extensão, você tem o interesse em metais preciosos e você tem a questão da catequese, ok? Temas que vão ser muito retomados durante as tantas páginas da carta. A partir disso aí, vamos ver o que o enunciado quer, né? Só tomar uma aguinha aqui, dá licença. O enunciado nos diz: a carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra, porque resume muita coisa. Fala da terra, fala do índio, fala de catequese, fala de exploração na agricultura com os recursos hídricos, com o bom clima, fala da exploração em busca de metais preciosos, fala de um possível domínio dessa extensão. Então, nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa, transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente, realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia, criticar o modo de vida dos povos autóctones, desculpe o nome difícil, para evidenciar a ausência de trabalho. Então veja, está falando de catequese, alternativa A. Está falando da cultura indígena de maneira pejorativa para dizer que os portugueses são mais prósperos. Letra C. Transmitir o conhecimento dos índios sobre riquezas, sobre possibilidades econômicas da terra. Ou D. Realçar a pobreza dos habitantes e dizer assim, ó, a gente é superior e facilmente a gente toma conta. Ou está dizendo aí que o modo de vida desses aborígenes, desses indígenas, é preguiçoso, que eles não trabalham. E aí, qual desses temas sobre a colonização está no trecho que lemos na situação problema? Resposta letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, aqui no finalzinho. Ó. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Veja, as questões do Enem, imagina que você tenha acertado aí com facilidade. Elas, às vezes, confundem, porque as alternativas trazem coisas certas, mas que não são respostas, chamados destratores, que estão destratando o que foi perguntado. Então, o que foi perguntado é nesse trecho, mas você tem, em outros trechos da Carta de Caminha, ele falando dessa superioridade portuguesa. Ele falando que um índio apontou para um cálice de prata que Cabral tomava vinho e apontou para a terra, como dizendo, aqui tem isso. E aí é o conhecimento do índio mostrando a possibilidade econômica, né? Embora se questione essa informação em relação à sua verossimilhança, porque nunca se encontrou metais preciosos como ele sugeriu, digamos assim, no litoral. Realçar que os índios eram pobres, eram fracos, eram de fácil domínio, existiu na Carta de Caminha. Os índios eram preguiçosos?
Nem tanto na Carta de Caminha, mas vai aparecer em outros cronistas. Mas nesse trecho que foi usado como situação, problema, letra A, certo? Para você ver que a abordagem é bem parecida, né? É avaliar conteúdos históricos, é analisar perspectivas históricas desse europeu sobre essa terra, sobre esse aborígene, ok? Para o barroco, o nosso segundo assunto, a gente está aí na metade da nossa aula. Trago um comentário aqui do livro da arte. O barroco é literatura, é arte pura, porque tem literatura, porque tem música, porque tem pintura, porque tem escultura. E o livro da arte nos diz: o barroco foi um estilo que floresceu em Roma no início do século XVII e persistiu em toda a Europa com intensidade variada até o século XVIII. Veja, nasceu em Roma, nasceu na Itália, então é fortemente católico. Embora o livro da arte fale do início do século XVII, outros autores já citam que a morte de Camões, em 1580, em Portugal, iniciou o barroco lá. Então, finalzinho do século XVI, as primeiras pinturas de Caravaggio, por exemplo, ainda no século XVI. Se propagou por toda a Europa e, cronologicamente, se estende até o século XVIII. Inclusive aqui no Brasil. Você ainda vai ter manifestações barrocas muito fortes na arte sacra em Minas. E pode lá dar uma pesquisada sobre Aleijadinho, vale a pena. O nome barroco, né, vem da palavra italiana barocco, que significa bizarro ou extravagante. Tem um asterisco aí, ó, acompanha o cursor, porque isso não é unânime. Há outras possíveis etimologias, como, por exemplo, que é o nome de uma pedra semi-preciosa de formato irregular. Mas é uma arte bizarra, é uma arte de extravagância, de irregularidade, certo? O nome expressa, seja qual for a acepção que você escolher no seu entendimento. A arte barroca, em geral, se caracteriza por sua exuberância dramática e pelo apelo às emoções. É uma arte muito dramática no sentido da subjetividade. O sujeito, como um ser de conflitos, de dúvidas entre a religião e a razão, entre a ciência e suas crenças místicas, é o barroco. Daí toda essa irregularidade, todo esse pressuposto de conflito. Sobre circunstâncias contextuais, o barroco vai surgir ainda no século XVI, final do século XVI, na Europa, vem aqui para o Brasil. Nossa condição de país colonizado, a gente traz com certo atraso essas manifestações artísticas. Então aqui, na literatura, chega no século XVII, a arquitetura um pouquinho do século XVII, mas é muito forte no século XVIII. Na Europa, é preciso lembrar que o barroco surge quando dois movimentos de arte, sobretudo o Renascimento, mas aí também o maneirismo, estão se enfraquecendo, né, pela Europa. E o Renascimento é o grande movimento cultural, científico, artístico do início da Idade Moderna. Já se propagou por todos os países importantes da Europa, já marcou uma virada cultural sobre valores, conhecimentos, estruturas artísticas da Idade Média. No plano religioso, você também tem uma guinada pós-Idade Média. É um contexto de muita tensão entre a propagação da reforma protestante e a reação católica contra a reforma. Ou melhor, contra a reforma protestante com a contra-reforma. Veja, há um conflito religioso. A Igreja Católica está enfraquecida politicamente com o fim do feudalismo, está enfraquecida religiosamente porque há movimentos protestantes de contestação, com apoio de uma burguesia crescente.
Então, o homem barroco está vendo o seu mundo mudar, os seus valores mudarem, e há muita tensão, há muito conflito, porque a priori são pensamentos immiscíveis, que não se misturam. O Renascimento com a cultura greco-romana, com a valorização antropocêntrica de tudo que pertence ao ser humano, o uso da razão, um despertar da ciência, da filosofia, e um conflito religioso cristão em que você vai ter, com a Contra-Reforma Católica, um fundamentalismo forte, sobretudo na Península Ibérica, em que se tenta retomar a Inquisição da Idade Média, uma visão teocêntrica, fundamentalista, Inquisição. Então o homem barroco é um homem dividido nesse parâmetro tão dual. Na esfera política, na esfera econômica, nós temos o absolutismo monárquico, substituindo o feudalismo, o mercantilismo fazendo parte disso, a expansão marítima é isso. Então, o início da nossa colonização coincide com o barroco lá, e o barroco vai chegar aqui como produto da metrópole, como produto colonial, ou melhor, como produto cultural para a colônia, daí a ideia de colonialismo. Isso vai ser muito tema. O padre Antônio Vieira, veja como isso tem a ver, é um padre da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola durante a Contra-Reforma, a serviço do rei, com ações diplomáticas sobre a colônia, aqui em seus sermões. Então, está tudo interligado, e muitas vezes, quando se fala de barroco, vai buscar a sua habilidade de leitura para ler de maneira histórica os textos literários, certinho? Aqui no Brasil, chega um pouquinho depois e se estende até o século XVIII. Então, o Brasil são os séculos XVII e XVIII. Quando eu escrevo aí, a reverberação do catolicismo ibérico na América Latina, você tem um fundamentalismo religioso, por exemplo, com a figura de Dom João III, no início da nossa colonização, e vai chegar aqui, né? Não à toa você vai ter tantos padres jesuítas aqui, com essa função política de catequese. Isso acaba aparecendo nos textos. Não à toa você vai ter textos. Lá no quinhentismo a gente falou de Manuel da Nóbrega, de José de Anchieta, e aqui, no caso de Antônio Vieira. O próprio Gregório de Matos também esteve ligado à Igreja Católica, certo? A grande atividade econômica é a cana-de-açúcar nesse momento. Então você tem uma sociedade do açúcar concentrada aqui no que hoje é o nosso Nordeste, e o barroco do século XVII. Na literatura, você vai ter Gregório de Matos, por exemplo, na Bahia. Na arquitetura criada nesse período, nessa expansão da Igreja Católica aqui, você tem arte sacra barroca em Olinda, em Salvador, aqui em João Pessoa, ok? Que, embora seja um cursinho aí para Nova Cruz, né, mas eu sou do João Pessoa, tá, gente? Daí, falar em aqui. Já no século XVIII, você tem a sociedade mineradora, né? Então, você tem a atividade econômica central já em outro local, e o centro cultural também vai para lá, né, como centro político. As obras de Aleijadinho representam um outro momento político e vai ter outra concentração geográfica, ok? Mas, visitando depois do contexto histórico, organizando o seu entendimento sobre as principais características do barroco, pressupostos estéticos são as categorias de criação artística que norteiam a arte barroca. A temática sempre é cristã, sobretudo católica, temática católica, certo? O imaginário bíblico muito visitado, recriado, e aí serve para as pinturas, para as esculturas. Dê uma olhada lá em Caravaggio, vocês vão ter aula disso ainda. Diego Velázquez, os poemas de Gregório de Matos, os sermões de Antônio Vieira. Uma visão religiosa que tenta dizer que a vida material
é uma ilusão. O amor leva ao desejo carnal e ao pecado. Então, busque o perdão, busque a salvação do espírito. Isso é muito forte na poesia religiosa de Gregório de Matos, na poesia amorosa de Gregório de Matos ou na sua poesia filosófica. Essa ideia da efemeridade da vida, Teresa Cochat e William Roberto Cereja, por exemplo, fala do Carpe Diem, né? É o Carpe Diem clássico, horaciano. Eu faço uma ressalva a isso, porque o Carpe Diem é a identificação que a vida é passageira, é efêmera, e por isso que eu devo aproveitá-la mais. Mas dentro de uma realidade cristã, não há um desejo perene de aproveitar esse tempo escasso, curto, mas um desejo de se preocupar mais com a vida espiritual, que é eterna, ok? Quando eu falo de dualismo, conflito, desequilíbrio, tensão, o barroco é essa arte dramática demais, subjetiva demais. Tudo está dentro daquele contexto histórico, entre renascimento e luta cristã, um mundo europeu dividido dessa forma, e você terá aqui um dualismo entre o teocentrismo cristão, Deus no centro de tudo, e um antropocentrismo, já o homem como centro do universo, com suas ideias, com seus sentimentos. E o teocentrismo é uma coisa da fé, e o antropocentrismo é uma coisa da razão clássica, e o que pertence às ideias celestiais de Deus, de salvação, de perdão, em contraste com as coisas da terra, os pecados, a carnalidade, os erros. Deus em contraste com o homem. Então você pode pegar aqui coisas que pertencem à alma em oposição às coisas que pertencem ao corpo, perdão, pecado. A ideia do belo e do feio, isso vai aparecer muito na pintura, né? Se você pega, por exemplo, o quadro As Meninas, de Diego Velázquez, você tem a princesa, a infanta Margarida, lá, belíssima, com foco de luz sobre ela, e em contraste uma anãzinha com um rosto deformado, num vestido mais escuro. Você pode pegar um poema religioso de Gregório de Matos, em que ele se dirige a Deus e: pequei, Senhor, mas não porque pecado. E aí fala de pecar, de perdão, e é o homem que se dirige à divindade. É muito interessante essas questões. Aqui sobre fé e razão, Deus e homem, indico que você veja um quadro de Caravaggio chamado A Dúvida de Tomé. Tomé é aquele que precisou ver para crer, que precisou da sua razão, e para acreditar na ressurreição de Cristo, tocou lá. Isso é racional. E afrontou um dos maiores ícones ocidentais e o maior ícone religioso da Europa. Então, o barroco é isso, é essa oposição o tempo todo, essa dualidade. Daí a ideia de tensão e desequilíbrio sempre. Se você vai para a arquitetura, muitas informações, você pega aqui a nave, por exemplo, da Igreja de São Francisco, de um dos altares, e você vê centenas de detalhes. Isso é tenso, é excessivo. Se você vê um poema de Gregório de Matos cheio de trocadilhos, de oposições, de jogos de palavras, o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte faz o todo sendo parte, não se diga que se é parte sendo o todo. Veja que coisa confusa. Isso é o barroco, ok? É o barroco com o seu dualismo, com sua tensão estética, com seu conflito artístico e ideológico, ok? Por isso que a arte barroca, seja qual o gênero artístico você for, é uma arte de rebuscamento, de grande trabalho estético. Pintura com jogos de cores, veja lá, a pintura de Rembrandt com jogos de sombra, de claro e escuro. Na literatura, muitas antíteses, muitos paradoxos, muitos hipérbatos, que são figuras de inversões e oposições. Então, uma estética densa, né, e difícil de ver. Os principais autores ligados ao barroco brasileiro são Bento Teixeira, que iniciou o barroco com a prosopopeia, lá no início do século XVII, primeiro livro publicado no Brasil.
Gregório de Matos, que é o nosso grande poeta, duas questões do Enem que a gente vai resolver envolvendo Gregório de Matos, e o padre Antônio Vieira, aí, com esse O aberto nessa grafia portuguesa, com os seus sermões. Apareceu uma vez no Enem, mas como referência histórica de uma língua miscigenada, mais voltado para a linguística, dele como situação-problema, mas não como estética literária, como estética barroca. Gregório de Matos, sim. E aí nós vamos resolver essas duas questões. O Enem de 2014 usou como situação-problema um soneto de Gregório de Matos. Vamos ler, falar rapidinho de Gregório de Matos, tentar entender o texto e passar para a resolução da questão. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido. O dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Veja, agora o cachorro aqui do vizinho começou a latir, fazer barulho. Espero que não atrapalhe aí seu entendimento. Primeira coisa para você entender aqui, ó. É um soneto, um poema de 4 estrofes, de 2 quartetos e 2 tercetos. As 2 primeiras estrofes de 4 versos e as 2 últimas de 3 versos. É uma forma poética que vem lá do Renascimento, criada pelo o italiano Petrarca, muito utilizada no Renascimento, que fica para o Barroco, certo? Gregório de Matos é um grande sonetista. Quando você vê a primeira estrofe, ele começa falando que Deus libertou o povo hebreu da mão do faraó, e isso deu origem à Páscoa. Então ele vai lá para a temática bíblica, como a gente acabou de ver, outra característica muito forte do Barroco. Até então podia ser um poema puramente religioso de Gregório de Matos. Só que Gregório de Matos tem até um apelido, que ele era o chamado Boca do Inferno, muita sátira, muita crítica, teve problemas políticos por conta disso, chegou a ser sentenciado ao degredo, né, foi mandado para a África, e quando voltou ao Brasil, não voltou mais para a Bahia, que era sua terra, voltou para Recife. Porque ele vai ligar essa ideia bíblica à temática local. Gregório de Matos já produz literatura com certo jaez, com certa feição brasileira. E diferente do quinhentismo, que a gente viu que não tinha nada de brasilidade, aqui já se inicia um pouco disso. E uma das ideias é ele botar essas temáticas políticas. Porque ele vai falando de Páscoa, do povo que foi afligido e foi redimido por Deus, mas aí ele faz um louvor a Deus, que é o Deus da Bahia. Ele traz essa temática da universalidade religiosa bíblica para a temática Bahia. E aí, Gregório de Matos falando de Bahia é sátira, é crítica, é ele dando alfinetada em alguma autoridade política. Vem aqui para essas estrofes finais. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Há um novo governante que foi mandado pelo rei de Portugal para ser o novo governante da Bahia. Por isso que ele fala da Bahia aqui. Ó. E como Deus libertou o povo hebreu, esse governante foi mandado para libertar o povo baiano. Olha aí que comparação ele fez. Quem pode ser, senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Então, ele está dizendo aí, ó,
que o próprio Deus chegou aqui com um novo governante para tirar um faraó que castigava o povo brasileiro. Mas não esqueça, é sátira, e uma das características da sátira é a ironia. Além da crítica, a ironia. E a gente já sabe da aula passada que a ironia é a inversão de sentido, né? Você afirma uma coisa para dizer justamente o contrário. Então ele está exaltando, está agradecendo um novo governante que chegou para libertar a Bahia. Mas não, está criticando, é crítica, ok? Começa barroco, lírico, religioso, soneto, falando de Deus com o povo, ó, do divino com o humano, aí depois faz sátira política. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, soneto, temática religiosa, dualismo. O soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por, letra A, visão cética sobre as relações sociais. Ele está criticando a sociedade, ele está dizendo que nada na sociedade serve. Ou letra B, preocupação com a identidade brasileira. Ele já está discutindo a própria brasilidade. Letra C, crítica velada à forma de governo vigente. Ou ele está escondendo no texto alguma crítica a algum governante da Bahia. D, reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Não, é um texto só religioso, diz a letra D. Só falando de crenças cristãs católicas. Letra E, é um questionamento das práticas pagãs na Bahia. Ou seja, nesse momento teria uma lógica religiosa, porque estaria criticando práticas pagãs, por exemplo, dos negros africanos aqui. E aí, o que é que você achou no poema? A letra C, né? É uma crítica velada. Não esqueça, é uma crítica velada que está escondida numa temática religiosa, porque é uma crítica irônica. Ele exalta, na verdade, para criticar o novo governante, esse governo vigente aí em sua época. E destaquei aqui, ó, elaboração de linguagem com temática religiosa, citação bíblica, com dualismos. É uma visão de mundo típica do barroco, só que Gregório não é chamado de boca do inferno à toa, nem de notabilíssimo canalha, os apelidos pelos quais ele ficou famoso, está criticando. Ok? Também foi Gregório de Matos que 4 anos depois apareceu no Enem 2018, prova de linguagens também, e aí é só sátira, certo? Uma aguinha aqui, a gente lê e resolver essa última questão, encerrar nossa aula aí, um pouquinho mais de 1 hora a gente já está. Quantos há que os telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedrada de sua mesma telha receosos? Adeus praia, adeus ribeira, de regatões tabaquista, que vendo o gato por lebre, querendo enganar a vista. Nenhum modo de desculpa tendes que valer-vos possa, que se o cão entra na igreja, é porque acha aberta a porta. Olha, note que é sátira. A linguagem é humorada, mas o conteúdo é crítico. Ele fala de pessoas, como diz Alfredo Bose, Gregório de Matos era um intelectual revoltado, dando patada em tudo e em todos. Então ele fala daqueles que têm um telhado de vidro e não atiram pedra no telhado dos outros porque tem medo do seu próprio telhado. Ou seja, pessoas que veem os outros cometendo erros, mas não fazem nada, porque também são erradas. Ou, como se diz popularmente, tem um rabo preso, né? E aí eu estou usando expressões populares porque telhado de vidro é uma expressão popular que ainda hoje se usa, né? Ele fala dos regatões tabaquistas, são os comércios baianos, aí necessariamente de tabaco, mas em outra sátira ele diz que a Bahia está triste, foi transformada numa coisa triste pela máquina mercante. Então ele reclama muito
das usuras do mercado, como ele diz lá em outro texto. E aí vem outro dado. A essa crítica, repete-se a história do dito popular: vende gato por lebre. Ou seja, é um comércio desonesto, né? E aí ele encerra com um ditado que diz que nenhum modo de desculpa tendes que valer vos possa. Ou seja, você que está lendo esse poema, que é conivente com as coisas erradas do comércio, da política, porque você é cheio de erros, se o cão entra na igreja, é porque acha aberta a porta, aí ele vai para um dito do cão como expressão popular aí, significando o próprio diabo, né, que encontrou a porta aberta e entrou na igreja. Ou seja, se há corrupção, se há coisa errada, nós deixamos entrar. Nós fomos complacentes. Diga aí, século XVII, e a gente ainda está vivendo esses mesmos dramas, né? A partir da nossa leitura, vejamos aqui, ó. Ao organizar as informações no processo de construção do texto, o autor estabelece sua intenção comunicativa. Veja, a situação problema foi Gregório de Matos, mas a abordagem é uma abordagem de uma competência linguística, né? Qual é a intenção comunicativa? Ou seja, o que é que o autor quer com esse texto? Nesse poema, Gregório de Matos explora ditados populares com o objetivo de... Os ditados que ele citou lá, de telhado de vidro, de gato por lebre, do cão entrando na igreja, tiveram que objetivo se você leu comigo o texto? Enumerar atitudes? Ele está elencando aí atitudes das pessoas? Está descrevendo costumes? Ou seja, ele discorreu sobre costumes satiricamente? Demonstrar sabedoria? Ele usa ditados populares para dizer que é um erudito? Ou será a D? Recomendar precaução? Está mandando as pessoas ficarem calminhas aí na vida. Será que foi isso que ele programou aí, projetou a partir de seu texto? Ou será a letra E, que diz que ele está criticando comportamentos com esses ditos populares? Resposta, letra E. Ele está criticando a corrupção das pessoas, a conivência das pessoas com a corrupção alheia a partir da própria corrupção, dos próprios erros, né? Bem interessante como ele constrói como poeta popular, que era também, apesar de ser um erudito, de escrever coisas muito rebuscadas, mas nas suas sátiras ele faz uso de palavrão, faz uso de expressões indígenas, africanas, incorporadas à língua portuguesa historicamente. Aí, certinho? Espero que vocês tenham gostado da aula, que eu possa ter ajudado sobre esses dois assuntos e que vocês estejam se preparando bem aí para a prova do Enem, certo? Tenham uma boa semana, uma semana com as precauções necessárias para que vocês e a família de vocês fiquem bem, certo? Grande abraço, até a próxima terça-feira.